foi me pedido para que eu viesse conversar um pouco sobre o Espírito Santo, sobre os dons do Espírito Santo. E como eu disse, eu quero poder trazer a novidade do Espírito para nós. Esses tempos atrás, agora, eu estava vendo um vídeo e me chamou muita atenção. É um rapaz tomando uma xícara de café num restaurante. Ele está lá tomando café, de repente passa o garçom e dá uma esbarrada nele, ele derruba café na mesa, nele, né? E ele simplesmente faz o seguinte questionamento: por que eu derrubei café? E o óbvio seria a gente levantar a hipótese de por que ele foi esbarrado, né? Alguém esbarrou e caiu o café. Aí ele falou: não, caiu o café porque na minha xícara tinha café. Porque se tivesse chá, não teria caído o café, teria caído o chá. Se tivesse água, teria caído água e não o café. E assim, quando nós levamos os esbarrões da vida, nós derramamos o que nós estamos cheios. E muitas vezes nós derramamos, a gente fala muitas vezes, né? Nossa, escapuliu o que eu não queria, falei o que eu não queria, fiz o que eu não queria. E assim somos nós somos humanos. E muitas vezes a gente deixa escapar alguma coisa que a gente não ficou satisfeito. Mas isso veio trazer para mim uma lição tremenda, porque é impossível você derramar algo que você não tem aí dentro. Se nós derramamos o que nós não queremos, é porque o que nós não queremos ainda está dentro de nós. Entendeu? A nível de palavras, a nível de atitudes, a nível de sentimento, a nível de remorso. Muitas vezes a vida nos esbarra e a gente tem sentimentos que compromete, inclusive, as pessoas que estão perto da gente. E não era o que a gente queria que acontecesse. E aí vem a necessidade de nós estarmos cheios do Espírito. Porque independente do tamanho do esbarrão, nós vamos derramar aquilo que nós estamos cheios. E eu escutei outra coisa também que foi muito impactante para mim. Muitas vezes nós pensamos que clamar por esse Pentecostes pessoal é nós nos enchermos mais do Espírito Santo, né? Muitas vezes nós pedimos, né, vem Espírito Santo, e nossa, mas é outra coisa assim que eu quero levar para o resto da minha vida, que vivermos o Pentecostes não é você se encher mais do Espírito Santo, não tem jeito. Nós somos templos do Espírito Santo, e quando Deus está presente, Ele está presente na totalidade dele. Então, meus queridos, não tem jeito de você se encher mais do Espírito Santo, porque ele está inteiro. Mas o verdadeiro Pentecostes é quando a gente permite que o Espírito Santo tenha mais de mim. Não é simplesmente eu ter mais do Espírito Santo, porque não tem jeito, mas que o Espírito Santo tenha mais de mim, tenha mais espaço, sabe, na minha vida, no meu pensamento, nas minhas atitudes. E não é a questão apenas de viver uma vida oracional, devocional, de oração, não. É você poder ser tão do Espírito que Ele possa te conduzir nos mínimos detalhes. E é isso que os dons do Espírito Santo faz e traz para nós. O que muitas vezes acontece
é que nós, aliás, deixa eu só fazer uma observação antes, não sei o que vocês pensam disso, mas eu não gosto. Eu tenho muitos netos, né? E eu acho horrível ir nos aniversários, você levar um presente que você comprou com carinho, que você viu, imaginou a carinha dele na hora de abrir o presente. Você chega na festa, a pessoa que está ali recepcionando pega o presente, isso aqui é do vovô, escreve o nome do vovô, bota dentro de um saco, de uma caixa, e caramba, eu quero ver a cara do meu neto na hora que eu dou o presente. Eu acho muito sem graça esse negócio de depois a criança ir abrir o presente, né? E eu fico pensando a carinha do Espírito Santo conosco, quando Ele nos dá um presente e a gente não abre na hora, e não usa, e guarda, porque o dom é um presente, e que às vezes você tem ele com respeito, com dignidade, com honra, mas está lá dentro do teu armário guardado, não está sendo usado. E para alegrarmos o coração de Deus, nós temos que, independente de qualquer condição, rasgar esse embrulho o mais rápido possível, né? E usar o presente. Ainda que seja necessário ler a bula para que a gente entenda como que esse presente funciona. Às vezes nós temos às vezes não, nós temos o presente, porque quando nós somos batizados, nós recebemos, como eu disse, o Espírito Santo inteiro, todos os dons. Eu não tenho alguns, né? E uma outra curiosidade que a gente sempre precisa levar em consideração é que a igreja, os estudos, a teologia pré-definiram 7 dons do Espírito Santo. Até se nós formos analisar esse número 7 na numerologia bíblica, ele significa a plenitude, né? Então, na verdade, nós tratamos de 7 dons, mas eles são inúmeros, né? O dom, a manifestação do dom é a plenitude de Deus. Tem dons que se manifestam na nossa vida e que nós não sabemos nem dar nome para aquilo, né? Mas é a manifestação de Deus, que Ele age. Tudo bem que nós temos alguns nomes e algumas bulas para poder ler, para a gente poder entender como é que esse dom está ali guardadinho dentro de nós e às vezes a gente não usa, né? E eu gostaria de citar um texto aqui do Catecismo, que também às vezes é outra riqueza que nós temos na nossa mão, à nossa disposição, e também usamos tão pouco, né? Mas veja bem, a vida moral dos cristãos é sustentada pelos dons do Espírito Santo. Estes estão à disposição de forma permanente e é através do uso destes presentes que nós nos tornamos dóceis para seguir o impulso do Espírito, né? Muitas vezes nós rezamos a oração do Espírito Santo e nós rezamos assim. Cada um tem a sua maneira de rezar e de expressar, né? Mas muitas vezes nós rezamos clamando o Espírito Santo. Muitas vezes abrimos as nossas mãos ou fechamos os nossos olhos
e imaginamos que o Espírito Santo está vindo do céu, né? Que ele está vindo de algum lugar. Quando a gente clama, até na oração, né? Vinde Espírito Santo, a gente pensa que ele vem de algum lugar. E a nossa oração, ela deve sempre ser trazida no nosso dia a dia, pensando: Espírito Santo, você mora dentro de mim. Então, vem de dentro de mim para se manifestar para mim, para quem está perto de mim, né? E muitas vezes a gente estende as mãos como que para receber, mas na verdade, se você realmente conhece os dons, os carismas que estão à nossa disposição, que já é nosso, nós não temos que receber mais nada, já é meu, e eu tenho que tomar posse disso. Isso já é um dom do Espírito Santo, a certeza de que você é herdeiro de toda essa riqueza. E se você é herdeiro, você já tem posse plena destes dons. Então, quando você reza, vinde Espírito Santo, para que eu possa derramar o que eu tenho em quem está perto de mim, na minha vida, na minha profissão, no meu dia a dia, na minha casa, na minha família, né? Que a gente possa estender, abrir as mãos, para que tudo que está dentro de mim seja derramado na minha vida, na minha história. Então eu creio que quando você faz a sua oração dessa forma, né, muitas vezes eu clamo para Deus assim: Senhor, não olha o meu pecado, mas olha o desejo do meu coração em ser seu, em me dar mais de mim para o Senhor. E aí sim, dessa forma, a gente reza corretamente a oração do Espírito Santo, lembrando que a maneira de nós expressarmos essa plenitude que está dentro da gente, e que muitas vezes nós tapamos com a nossa maneira de ser, com o nosso temperamento, com as nossas manias, com o nosso pecado, nós vamos tapando a manifestação do Espírito Santo, né? Mas quando nós nos abrimos a esse Espírito, ele age independente até de você até saber como que a coisa funciona, né? Porque o Espírito Santo ele age dessa forma, ele é aquele vento, né, que sopra como quer, onde quer, e ele vai manifestando, e às vezes escapa de nós alguma palavra, alguma situação que eu tenho certeza que todos aqui já passaram por essa experiência, que você vira e fala assim: eu não sei de onde que veio isso, né? Mas isso solucionou um problema, acalmou um coração, aquietou uma situação. Coisas que às vezes a gente faz e fala e age e toma atitude, às vezes até um não, mas aquele não depois você na hora dói, e depois você percebe: poxa, era tudo o que precisava acontecer, como que eu não tinha pensado nisso antes, né? Isso é uma manifestação do Espírito de forma palpável. E às vezes a gente acha, e aí vai um pouquinho do nosso pecado, né? Um pouquinho da nossa humanidade. A gente acha que essas coisas acontecem por causa da nossa perspicácia, porque somos sábios, porque somos esfolados pela vida, somos experientes, somos pessoas que já passamos por vários problemas
Então, quer dizer, essa minha fala, essa minha atitude, essa minha inspiração é por causa da minha experiência, que na verdade isso é um bruta de um orgulho, né? Porque o não reconhecer a manifestação de Deus é o grito da nossa humanidade. Eu costumo dizer que às vezes nós pensamos assim, né? Desculpa a maneira que eu vou falar, mas eu acredito que é a pura verdade. Às vezes nós pensamos que nós somos seres humanos e vivemos algumas experiências espirituais ao longo da vida. Se a gente for raciocinar, usar a nossa razão apenas, está corretíssima essa minha observação. Mas, em primeiro lugar, nós somos filhos do céu, nós somos cidadãos do céu, nós somos seres espirituais que estamos passando uma minúscula experiência como seres humanos. Nós somos espirituais, nós viemos de Deus, nós vamos voltar para Deus e às vezes a gente esquece disso. Então o que acontece? Nós nos tornamos humanos demais e isso atrapalha a ação do Espírito Santo. Quando você começa a querer impregnar em tudo que você faz, até na sua espiritualidade, a sua capacidade, a sua razão, a sua experiência, a sua vida, a sua sabedoria. Quer dizer, isso muitas vezes mostra a nossa humanidade, né? Que não está errado, mas o ideal seria nós manifestarmos sim a nossa humanidade, acreditando que isso é uma fagulha, é algo pequeno demais diante da grandeza de Deus que pode agir através da gente. E quantas vezes a gente passa desapercebido de nós as manifestações de Deus e a gente não consegue entender, né? Vamos ler mais um pedacinho aqui. Os 7 dons do Espírito Santo são sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. Em plenitude pertencem a Cristo e completam e levam à perfeição as virtudes daqueles que os recebem. Tornam os fiéis dóceis para obedecer prontamente às inspirações divinas. Esse responder plenamente às inspirações divinas é aquilo que cada dom ajuda a gente a viver aí fora no mundo, né? E é onde muitas vezes a nossa docilidade ela é esbarrada. Por isso que eu acabei de partilhar o nosso excesso de manifestações humanas, né? E é até interessante, pensam comigo, quando você vê alguma manifestação de algum milagre, algum grande milagre acontecer, uma cura, alguma transformação de vida, alguma conversão, né? Você fala, nossa, você viu o que aconteceu? Você viu aquela pessoa, a mudança que ela teve? Esse nossa, né? Ele na verdade, ele não deveria existir. Porque isso é comum para Deus. Fazer milagre, transformar uma vida, que extraordinário que existe nisso. Eu estava lendo algumas coisas do cardeal Fulton Sheen. Ele é um venerável, né? Era um cardeal americano, e é extraordinárias os escritos dele, né? E ele fala que em Deus
não existe nada de extraordinário. Porque o extraordinário para nós é o ordinário para Deus, é o dia a dia, é o jeito de Deus trabalhar, né? Mas que existe em Deus sempre, sempre o inesperado. A gente sempre é surpreendido pelo inesperado de Deus. E muitas vezes o inesperado de Deus para nós são essas manifestações divinas, que para nós deveria ser muito. E a nossa oração de clamor ao Espírito Santo é para que seja destapado da nossa alma, do nosso orgulho, do nosso pecado, que seja destapado a possibilidade do Espírito Santo se manifestar. É como se você pudesse agora falar para o Espírito Santo: receba mais de mim, eu quero me doar mais, eu quero ser mais teu. Vem, Espírito Santo de Deus, de dentro da minha alma eu te clamo. Vem, Espírito Santo de Deus, de dentro do meu coração, desse céu que é a minha alma. Vem, Espírito Santo de Deus, e se manifeste na minha vida, no meu falar, se manifeste no meu semblante, na minha maneira de olhar, na minha maneira de falar, de agir, de sentir, de viver, de pensar. Vem, Espírito Santo, de dentro da minha alma, para que eu seja instrumento da tua paz, para que eu seja instrumento da tua alegria, da tua bondade, que eu seja instrumento da sua sabedoria. Usa de mim, faz de mim, Espírito Santo de Deus, o que o Senhor quiser. Faz aí no teu coração, na sua intimidade, essa oração. Faz para você. Fala você com o seu amado Jesus, que o teu Espírito Santo possa tomar mais da minha vida, tomar posse mais da minha vida, do meu sim. O meu sim está pequeno, Jesus. Eu quero que o meu sim cresça. Eu quero que o meu sim tome corpo, tome forma. Eu quero, pelo poder do teu Espírito Santo. E o Senhor nos disse que nós, sendo maus, se o meu filho pede um pedaço de pão, eu não vou dar uma pedra. Quanto mais se nós pedirmos ao Pai, o Espírito Santo, Ele não nos dará outra coisa a não ser o Espírito Santo. Então, agora eu clamo, Espírito Santo, eu clamo você de dentro da minha alma. Encha os meus espaços, tantos espaços da minha vida que estão vazios porque falta a tua manifestação. Quantos espaços dentro da minha casa, no coração dos meus, no coração da minha família, quantos espaços vazios, porque eu estou deixando que o Senhor se manifeste pouco através de mim. Vem, Espírito Santo, vem e se manifeste, vem, Espírito Santo de Deus. Eu te clamo isso de todo o meu coração. E peço, Maria Santíssima, agora, que a Senhora interceda por cada um de nós. Que a Senhora interceda por nós. Que a Senhora, que é a esposa do Espírito Santo, intercede para que eu seja mais do Espírito Santo, como a Senhora sempre foi. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Antes da gente conversar dos dons do Espírito Santo, quero só partilhar uma experiência que eu tive e está dando certo, né, para mim. Quando eu era pequeno, eu roía a unha. E meus dedos eram todos machucados, tudo ferido. E eu tenho uma herança da minha mãe, que é amar laranja, mexerica, e eu não conseguia descascar a mexerica, porque eu tinha meus dedos tudo ferido. E a mamãe, ela tinha uma unha grande, um minhão bem grande, e como eu sabia que ela gostava de mexerica, eu chegava para ela, falava assim: mãe, começa para mim. Ela enfiava a unha lá e tirava aquela lasca da casca da mexerica, e eu conseguia terminar. Às vezes, quando ela estava com tempo e com bom humor, ela descascava inteira e me dava a mexerica descascada. Mas um dia eu estava rezando e eu estava com um problema sério na minha casa com um dos meus filhos, que ele estava para separar da esposa. E a gente já tinha feito de tudo, sabe? Já tinha conversado, ido em psicólogo e a coisa, sabe, quando o negócio não... E eu estava no meu cantinho de oração lá em casa, eu olhei para a imagem de Nossa Senhora e eu lembrei dessa história com a minha mãe. Eu virei para Nossa Senhora e falei: mãe, começa para mim. Eu não sei por onde começar. Eu já perdi o fio da meada, eu não sei, mas tem um começo para que isso se resolva. Meus amados, foi a oração de maior poder que eu acho que eu já fiz na minha vida. E eu comecei a fazer essa oração, sem colocar nenhum tipo de acréscimo do que seria a minha vontade, porque às vezes a nossa vontade diante de Deus é você pedir e ainda dar um direcionamento para Deus, né? A gente quer direcionar por onde que Ele começa. Então, o Senhor começa, mas tem que ser através dessa situação, né? Mas experimentem rezar sem colocar condições. E eu percebi nitidamente que essa maneira de você rezar e confiar é também um dom do Espírito Santo. E quando eu coloquei isso no coração de Nossa Senhora, falei: mãe, começa para mim. E não pedi mais nada, só isso. O milagre aconteceu. Inesperadamente, chegou meu filho e minha nora lá em casa e falou assim: olha, nós vamos retomar e é isso que Deus quer. Não seria por acaso o sacramento, o poder do sacramento do matrimônio. Se o sacramento existe, é para que a gente viva. Mas foi assim, sabe? Eu não cabia dentro de mim, porque eu vi a manifestação da intercessão de Maria ali de maneira escandalosa, né? E aí eu coloquei para Deus, né? Quer dizer, é a sua maneira de trabalhar, né? Para mim foi extraordinário, mas foi apenas o inesperado, porque a gente não esperava mais isso. Mas quando a gente, sabe, acredita na moção do Espírito, nós nos deparamos com o inesperado. E vamos para os dons. Eu gostaria de falar um pouquinho a respeito do dom do temor de Deus. Eu estava lendo, né, um pouquinho a respeito do dom, e eu fiquei encantado, né, com a maneira como alguns santos tratam a respeito do temor de Deus, né? Que é exatamente isso que vocês partilharam, o medo de se afastar de Deus. Mas mais do que o medo de se afastar de Deus,
é o desejo que brota dentro do meu coração, é aquele desejo que brota no coração da alma que se encanta por Deus, o desejo de se apaixonar, né? O temor de Deus, ele leva o nosso coração a se enamorar do coração de Jesus, né? E é isso que causa o asco ao pecado. O pecado, ele incomoda, né? Ele às vezes, né, quando a gente é criança, quantas e quantas vezes eu deixei, às vezes, por exemplo, eu estava na escola, todo mundo ia pular o muro para poder sair da aula, para poder fugir da aula. Eu estudava no IETC e todo mundo combinava, né? Então, ó, a turminha lá, vamos enforcar a aula e vamos pular o muro, né? E eu não tinha coragem, não é porque eu era fraco, né? Mas eu ficava pensando assim, caramba, o que a minha mãe e meu pai vão falar, né? Então, por causa deles, eu não ia. E eu era criticado, eu era, né, hoje chama bullying, na minha época não era isso, né? Mas falavam um monte. E é isso, sabe? O dom do temor é você não conseguir, às vezes, pecar, para não desagradar o coração do seu amado, o coração daquele que dá a vida por nós. E imagina se você deve pedir esse dom todos os dias, né? Só lembrando que você não vai pedir para ter, porque ter você já tem na plenitude de Deus. O que você precisa rezar é para que você permita que Ele se manifeste, para que você experimente esse dom. Isso sim. Então eu vejo como algo inadequado dentro de toda a teologia você dai-me os 7 dons. Nós já temos. Então a nossa oração, que ela sempre, ainda que a norma oracional e litúrgica expresse dessa forma, né? Vamos pedir, Senhor, dai-me os 7 dons, inclusive o próprio Veni Creator, né? Que é a oração oficial do clamor ao Espírito, fala, vem, me dê os 7 dons, né? Dai-me. Então, que sempre que a gente rezar, a gente reze com esta intenção: dai-me a graça de tirar isso de dentro do meu armário, desembrulhar e botar em uso. Esse é um presente que todos nós deveríamos querer usar sempre, sempre. E um grande detalhe: às vezes a gente, quer dizer, o que é o padrão da nossa humanidade, e às vezes nós seguimos critérios espirituais baseados nos nossos critérios humanos. Vou dar um exemplo bobo, tá? Mas veja bem, você só chama o bombeiro na hora que o troço está pegando fogo, né? E poucos são aqueles que previnem o fogo para que não seja necessário chamar o bombeiro, né? Muitas vezes nós clamamos por esse dom na hora que o bicho está pegando e que às vezes a tua humanidade não consegue nem rezar. Quantas vezes nós estamos em determinadas situações que a gente até fala para o outro, reza, porque aqui não dá para rezar, porque o estupim às vezes é curto, a situação às vezes nos tira do sério, a vida nos puxa o tapete. Então, antes que a gente derrame café, né, a gente tem que estar cheio
de algo que realmente a gente queira derramar. Então, para isso, é aquela metodologia, né? Lá quando Moisés, né, teve todo um critério de... não foi Moisés, foi José, né, que teve a respeito daquela visão das vacas gordas e das vacas magras, né? Então, enquanto é tempo de vaca gorda, né, vamos encher os nossos reservatórios. Enquanto a gente está bem, que você está conseguindo rezar, que você está em paz, que vamos clamar pelo dom para que você esteja cheio dele na hora em que você precisar rejeitar o pecado. Porque na hora que a proposta do demônio vem, às vezes nós estamos despreparados. Nós não estamos com a armadura da maneira adequada. É porque às vezes a gente deixa para rezar na hora que o troço já está pegando fogo, né? Vamos falar de outro dom. Vamos falar do dom de conselho. Vamos entender os dons de santificação citado em Isaías 11, que nós recebemos, que são os dons infusos que nós recebemos no batismo. Ele me leva à santificação. Ponto. Juntamente com estes presentes, nós recebemos outros presentes, que são os carismas. Tá? Os carismas não me levam para a santificação. Eu posso vivenciar todos os carismas: dom de línguas, de profecia, de cura, de milagre, da fé, e não ir para o céu, porque ele não me leva à santidade. É um dom de serviço. Então vamos pensar junto. O dom do conselho. Se o dom do conselho é um dom de santificação, ele não é um dom de serviço. Então, o dom do conselho é quando você recebe do Espírito Santo o aconselhamento dele para a tua vida, para que você dê passos para a santificação. Se você está sendo um conselheiro, você está usando um carisma que chama palavra de sabedoria. Aí você está servindo o outro. Tá? Então, aí já é um carisma. O dom do conselho é quando você está diante de uma situação e não tem nada a ver com inteligência, com sabedoria, com tempo de vida, com estudo, com a sabedoria humana. Porque muitas vezes esse dom se manifesta na vida de um ignorante total, mas que tem vida de oração, que tem um temor de Deus tão aprimorado que ele se apaixona tanto pelo amado, que está ali aos pés do amado na hora de pedir um conselho. O que eu faço? E como é que vem a resposta? Como é a resposta de Deus diante de uma dúvida que você tem de algo que você precisa fazer para você se santificar? Não tem nada a ver com atitude externa para alguém, tá? É algo da tua vida, né? É a capacidade que você tem de ouvir Deus. E como que você ouve Deus? Na revelação. Deus, ele acha um jeito de você entender. Deus na plena sabedoria de Deus, Deus sabe da tua incapacidade. Deus sabe do teu limite. Ele conhece o até onde ele pode ir. Ele nunca nos pede mais do que é a nossa capacidade. Nós temos histórias de santos que tiveram locuções interiores, que escutaram a voz de Jesus, que escutaram manifestações marianas, que escuta a voz de Maria, que escuta audível, né? Mas às vezes
você não é assim, eu não sou assim. E Deus acha um jeito para poder você escutá-lo, desde que haja a disposição para escutar. Desde que não haja um até aqui. Nós temos que ser mais atrevidos na fé. Sabe? E acreditar que o Espírito Santo pode mais do que você imagina. Pode mais do que a sua sabedoria, que, me desculpe, por mais sábio que você seja, diante de Deus, nós seremos sempre ignorantes. Deus sabe. E o dom é um presente que independe da humanidade, independe da inteligência, independe da capacidade. Ele é um dom de revelação interior. Então, por isso, basta você ter uma vida de oração. Então, qual deve ser a nossa atitude oracional? O que nós devemos pedir? Né? Senhor, eu clamo que o Senhor destape os ouvidos, me dê docilidade. Viram no catecismo que os dons nos levam à docilidade ao Espírito? É exatamente isso. Senhor, me faça um pouquinho menos humano e abra os ouvidos do meu coração para que eu consiga te entender na hora que eu precisar de um conselho. E, para falar a verdade, eu acho que nós precisamos desse conselho todos os dias. Sempre a gente esbarra com o que será que a gente faz? Qual atitude eu tenho? Eu tive uma experiência muito forte. A minha filha mais nova, ela chegou em casa, isso aconteceu há 6 anos atrás. Ela chegou em casa com um namorado, e nós sempre demos uma criação assim, muito... Todos eles estavam envolvidos, né, nos acampamentos, nos grupos de jovens, na renovação, né, em tudo. Então, eles têm uma formação espiritual, moral e etc. E a minha filha chegou com um namorado e só eu não sabia. Pai, eu estou grávida. E nós vamos casar, tal, mas eu fui o último a saber, porque eles sabem que eu sou muito argumentativo. Às vezes eu falo até demais na cabeça deles, então tem determinadas coisas que eles preferem nem querer me escutar, né? E ali estava numa situação meio que semelhante a isso. Então já estavam todos armados, inclusive a Denise, a minha esposa. Ela estava apreensiva de qual seria a minha atitude. Na hora que ela falou, fiquei quieto, pedi licença para a Denise, para os dois que estavam lá, e fui lá para o meu cantinho de oração. Bati o joelho no chão e falei para Jesus: Senhor, o que eu faço? Qual é a minha atitude? E eu desci a escada da minha casa sem saber o que eu ia fazer, porque eu não tinha escutado nada. Mas como é um dom de revelação, eu estava ali indo e dando um passo e querendo que aquele passo não fosse adiante, porque eu queria dar ré, porque eu não sabia o que fazer, eu não sabia o que falar. E naquela hora, na hora que eu cheguei diante dela, eu pedi para ela se levantar. Eu ajoelhei e beijei a barriga dela. E falei: Deus te abençoe. Seja lá quem estiver vindo. É a Valentina, ela tem 6 anos. Né? Mas naquela hora, eu me surpreendi, sabe, com a docilidade. Porque se eu não tivesse pedido, espera um pouquinho, deixa eu ir escutar Deus, eu acho que eu tinha trocado os pés pelas mãos, poderia ter machucado a minha filha, ter ofendido o meu genro e etc. E às vezes nós somos muito impulsivos, e nós precisamos aprender que nós temos um dom
a nosso favor. Amém? Vamos falar de outro? O que é o dom da piedade? Nós sabemos que nós temos o impulso, e a igreja muitas vezes ela estimula muito muitas devoções pessoais, né? Devoções a santos, a Virgem Maria, a estruturas oracionais como terço, novenas, né? Tudo isso daí são meios para que a gente possa se aproximar de Deus, né? E muitas vezes é confundido o dom da piedade em eu ser piedoso, né? O termo ser piedoso hoje, ele está intimamente ligado com a sua devoção, em você ser uma pessoa devota, né? Aí você é uma pessoa piedosa, né? E na verdade o dom da piedade, ele pode até te levar a estas experiências de oração, né? Mas a piedade, o dom da piedade é aquele que te leva a deitar a tua cabeça no peito de Jesus, te leva a essa intimidade de presença, não é de escuta, como é o dom do conselho, tá? O dom da piedade é aquela manifestação e aquele elogio que Jesus falou para Maria, irmã de Marta. Ela escolheu a melhor parte, está sentado aos pés do Mestre, só para estar na presença de Jesus. Esse apelo interior que você tem de estar na presença de Deus, de repente, nossa, me deu uma vontade de ir lá no Santíssimo, de ficar quietinho, nossa, me deu uma vontade de ouvir uma música, de rezar, nossa, me deixa quieto aqui um pouco, sabe, isso tudo é manifestação do dom da piedade, que te leva a ter uma intimidade presencial com Jesus. Aquele tempo onde você vê nele algo importante e não vê na vida de oração uma obrigação devocional. A obrigação devocional, ela é pré-determinada pela minha humanidade. É eu que pré-determino, nossa, eu tenho que rezar o terço hoje. Não, eu fiz o propósito, então eu tenho que rezar. Não, isso não é manifestação do dom da piedade. Isso daí é uma manifestação de coerência sua, mas é humano, não é o dom. O dom é aquele, sabe, aquele fogo, né, interior que te fala assim, eu tenho que fazer, eu tenho que estar na presença de Jesus. Isso é o dom da piedade. Amém? Vamos para outro? E o fortaleza, esse é fácil, né? Uma das coisas que mais me chamou a atenção nesse dom, uma das coisas que mais me chama a atenção nesse dom, a gente sempre fala, né? Quer dizer, numa situação de crise, num problema, Deus nos dá o dom da fortaleza, e eu tenho certeza que todos nós aqui já experimentamos em várias situações da vida esse dom onde você olha para trás e fala, como que eu consegui? Como foi que eu consegui? Como que eu superei? Como é que eu dei conta? Né? Porque na hora do vamos ver, você fala assim, não vai dar, não aguento. Né? E aí é o grito do nosso humano, né? Da nossa humanidade. O grito da nossa humanidade é esse, né? Não vai dar, chega, né? Para mim deu, não aguento mais. Não, e isso é o nosso humano gritando. E
O grito da gratidão é quando nós olhamos para trás e pensamos, como que isso aconteceu? Como eu consegui? Como fui forte? Né? E na verdade você não foi forte absolutamente nada. Quem foi a tua força foi aquele que te sustentou, e a gente sabe disso. Né? Mas existe em cada dom, agora presta atenção nisso, em cada dom que me leva a ter um impulso de santidade, traz junto uma virtude. A virtude não é dom. A virtude não é uma dádiva de Deus. A virtude é algo produzido pelo teu desejo, pela tua vontade, pela tua humanidade. Você se esforça. Quando você se esforça para ser forte, você está mantendo a manifestação de uma virtude. A virtude é algo que vem do profundo desejo da tua lucidez. Aí você treina. Na verdade, a virtude ela é treinável. O dom não. O dom ele não é que quanto mais você usa, mais você fica melhor. Não. É quanto mais você se abre ao Espírito, mais você fica melhor. Não é porque você usou muito o dom da fortaleza que você é um profissional no dom da fortaleza. Não. O dom da fortaleza, ele se manifesta independente de caminhada, de experiência. Às vezes uma criança, ela tem a manifestação do dom da fortaleza muito mais do que eu. Então, só para a gente poder discernir que não é para também desconsiderar o nosso esforço, a nossa humanidade. Né? E eu definiria o dom da fortaleza da seguinte forma: o dom da fortaleza se manifesta quando eu faço tudo o que eu posso e deixo Deus fazer o que eu não consigo. Isso é o dom da fortaleza. Porque quando você deixa de fazer o que você pode, Deus não faz o que Ele sabe que você pode fazer. Aí fica a desejar. Então, o dom da fortaleza é aquele onde Deus está vendo, poxa, Ele está dando tudo que Ele pode. Então vai, leva o resto. Né? É mais ou menos assim. Amém? Temos que pedir Ele, de que forma? Que a gente se abra para que essa fortaleza, sabe, o dom da fortaleza é aquele que leva um ser humano a ser mártir, a entregar a vida por Jesus, pela causa do reino. Né? Me vem muito no coração São Maximiliano Kolbe, né? Quando ele entregou a vida por um pai de família, lá no campo de concentração. Né? Quer dizer, aquela capacidade de você valorizar a família, né? Da onde que veio, caramba, essa força, essa fortaleza? E ali foi toda a manifestação da lucidez daquele padre naquele momento. Então ele deu tudo o que ele podia e Deus fez o resto. E conta a história, né? Não sei se vocês conhecem bem a história de São Maximiliano. Dizem que em todas as celas onde estavam acontecendo os assassinatos, era um desespero, uma gritaria, uma coisa estrondosa, né? E que na cela que ele estava recebendo o veneno lá, era paz, não se ouvia nada. Tá? Por quê? Porque a presença do dom da fortaleza, ele contagiou os outros que estavam ali para também entregarem a vida por uma causa, por um alguém, por uma situação.
Na verdade, quando você se deixa mover-se pelo Espírito, você contagia, né? Vocês já ouviram falar sândalo, né? O sândalo ele tem um óleo perfumado, né? Então eles costumam dizer que o perfume do sândalo ele fica no serrote, né? Ele fica na enxada, ele fica o que toca nele recebe o perfume que ele tem naturalmente. Quer dizer, ele deixa derramar aquilo que ele está cheio. E é aí onde se mostra se nós estamos cheios da manifestação dos dons do Espírito. Quando a gente deixa o perfume de Deus exalar. O dom da ciência. O dom da ciência é um dom bonito. É um dom que faz a gente se apaixonar pelo que é criado por Deus. E muitos santos tiveram grandes manifestações disto, né? São Francisco, por exemplo, que chamava, né, irmã terra, irmã planta, irmã sol, irmã morte, né? E essa valorização extrema e apaixonante de tudo aquilo que é criado por Deus. Então é uma manifestação que precisa existir dentro de nós para nós valorizarmos a vida. Quando a gente valoriza a vida, é quando nós conseguimos enxergar o que os outros não veem. É quando a gente consegue enxergar a beleza de tudo que acontece. Quando a gente, como São João da Cruz, conseguiu enxergar a beleza da noite escura. Que aos nossos olhos humanos, a noite escura, o sofrimento, não tem beleza nenhuma. Mas quando existe o dom da ciência, você consegue enxergar o belo, não nas pessoas, mas na criação. Quando a gente enxerga o belo nas pessoas, ele já vem daquela experiência do dom da piedade, que te leva, que te abre ao amor. Só voltando a essa observação que eu não fiz, que a virtude que acompanha, todos os dons têm uma virtude, tá? A virtude que acompanha o dom da piedade é a capacidade de amar. A virtude que acompanha o dom da ciência é a capacidade de enxergar o belo, de ver a beleza na onde outros não veem, de entender, que Deus criou tudo isso para nós, e todas as coisas. Inclusive entra também nesse dom a valorização do que é criado pelo homem, as descobertas. Quando você vê, por exemplo, numa descoberta humana, a grandiosidade e a manifestação de Deus. Olha que interessante, esse dom, ele te dá a possibilidade. Lembra que eu falei que você enxerga o que os outros não veem? Quando você, às vezes, consegue enxergar, talvez numa bela descoberta, a presença do demônio, que aquilo não é tão bom. Quando você consegue enxergar, você enxerga o belo, e quando você consegue identificar que aquilo não é tão belo quanto parece ser, está muito ligado com o dom, com o carisma do discernimento dos espíritos. Quando você vê a manifestação do humano, do inimigo ou de Deus no outro, na atitude do outro,
Na verdade, o dom da ciência, ele te dá a capacidade de ter esse feeling, esse entendimento interior. O dom do discernimento dos espíritos é para você agir a nível de igreja, a nível de serviço, a nível de ajudar o outro a sair daquela situação. Não é apenas uma sensação interior de que aquilo que está acontecendo talvez não é tão bom, ou é muito melhor do que a gente está conseguindo perceber. Deu para entender a diferença? Amém? Vamos para o dom do entendimento, que de repente é um dom que nos ajuda a entender essas coisadas, tudo que eu estou falando, né? O dom do entendimento é quando você mergulha na palavra dita por Deus. Não estou me referindo a um entendimento apenas da palavra escrita, tá? Eu estou me referindo que é o dom do entendimento, é quando você consegue entender a maneira como Deus escreve a tua vida. O dom do entendimento não é para a sua santificação, não é para ajudar o outro, é para ajudar você a ser mais santo. Então, é quando você permite que Deus te mostre o porquê Ele talvez está precisando virar a página e escrever de uma outra forma. E o dom do entendimento faz você mergulhar nessa palavra que Deus traz para nós, através da palavra, através da voz da igreja, através do magistério da igreja, dos documentos, através da tradição e através dos acontecimentos da vida, que às vezes Deus escreve na tua vida através de acontecimentos, e a gente não consegue escutar a voz de Deus naquilo. O dom do entendimento te faz entender nitidamente. Está acontecendo isso, a escrita está sendo dessa forma, Deus virou a página, louvado seja Deus. Eu diria que o dom do entendimento, ele tira de você a tendência ao murmúrio, porque a gente só reclama algo que a gente não entende. A gente reclama de alguma coisa que aquilo não está conivente, de acordo com alguma coisa que você está pensando que seria o correto. Aí você reclama, aí você murmura, porque isso não está certo, né? Porque isso não pode ser assim, porque você está agindo errado, porque eu estou agindo errado. E esse murmúrio, essa reclamação, uma vez eu escutei uma coisa que também me impactou bastante quando eu escutei, e depois, se a gente começar a pensar, se a gente espremer essa fala que eu vou falar agora, a gente chega na conclusão que é verdade, que o murmúrio e a reclamação é um louvor ao demônio. A gente está elogiando, né, a coisa ruim. E o dom do entendimento, ele te dá a graça do louvor. Porque diante de situações boas ou ruins, você consegue entender na graça que aquilo é digno de louvor. Então, Senhor, eu te louvo pelo que está acontecendo. Eu te louvo pela minha vida. Te louvo pelo meu sentimento. Tá esquisito, mas eu te louvo. O Senhor tem um propósito. E por falar em propósito, vamos falar do último dom. Que na verdade não é o último. São apenas os 7 dons expressos, mas os dons são inúmeros, né? Mas os citados lá em Isaías é o último dom, o dom da sabedoria. O dom da sabedoria, ele é aliás, todos os dons é um mistério para a gente, né?
que eu sei que passa pela tua cabeça agora, passa pela minha toda hora. Quer dizer, como que vai se manifestar? E aí eu lembro da mãe de novo, né? Como se fará isso? A sombra do Altíssimo te cobrirá. E ponto. Como se fará isso? E o dom da sabedoria, ele faz aquietar o nosso coração diante dos propósitos de Deus. O dom da sabedoria faz... o dom da ciência faz você ter os olhos de Deus, né? Olhar todas as coisas e enxergar o belo. E enxergar aonde não está o belo. É a capacidade de você ver divinamente. E o dom da sabedoria é a capacidade que Deus te dá de você pensar, de você entrar no propósito de Deus diante de tudo que te acontece, e acreditar que naquilo existe um propósito. E uma outra coisa que a sabedoria nos leva a vivenciar é a entender o que, por hipótese nenhuma criatura no mundo até hoje conseguiu revelar, porque isso é algo de Deus, mas é o destino de todos nós. A sabedoria, o dom da sabedoria, é o dom que faz você acreditar que você é um ser espiritual e que o seu retorno é o céu. Nós estamos passando simplesmente um pequeno período como humanos, mas eu sou do céu, e eu quero voltar para o céu, e por causa disso eu entendo o propósito. Repito, não tem nada a ver com a perspicácia, com a sabedoria, com o tempo de vida, de conhecimento, mas é o mistério amoroso de Deus. Amém?